Boa noite a todos. Muito obrigado por nos assistirem, estar aqui conosco em mais um encontro, um Lead Talks, né, um encontro virtual que a gente está realizando nos dias de hoje. Hoje a gente vai debater os efeitos da pandemia nos contratos, no valor da tarifa de energia elétrica, um tema da maior relevância. Eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro, e estou aqui junto com os nossos convidados, todos os grandes especialistas da área de energia. Eu queria primeiro apresentar o LEAD. Nós somos uma plataforma de conexão empresarial e soluções. Estamos presentes em 15 países e em 21 unidades aqui no Brasil. Hoje, nós temos uma base de cerca de 1.700 empresas que são filiadas e fazem parte do LEAD, e nós representamos uma boa parte, mais de 50% do PIB brasileiro, né, do PIB privado brasileiro. Nesse momento que o nosso DNA são encontros presenciais, é manter conexões. Nesse momento em que a gente está impedido de se encontrar, então nós temos realizado uma série de eventos virtuais para não deixar de ter essa nossa conexão. A gente hoje recebe o Rodrigo Limpe, que é o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui compartilhando esse momento. Ele vai, então, falar muito o que está acontecendo, né, no setor. Participam aqui comigo, né, também Marise Grinstein, que é diretora de novos negócios do LEAD Rio de Janeiro e consultora na área de energia. Gustavo Demarque, que é presidente da Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB, e a Joísa Dutra, que é fundadora e diretora do CERI, Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada a todos por estarem aqui reunidos para a gente debater temas extremamente relevantes e poder ampliar a informação dos nossos participantes, né? Eu queria só falar um pouquinho de como a gente vai trabalhar. Existe uma área de perguntas e respostas por escrito. Por favor, durante a apresentação, encaminhem as suas perguntas, mas identifiquem o seu nome e a sua empresa, que isso facilita muito na hora do nosso convidado responder as perguntas. Eu queria pedir, então, Marise, que você faça a apresentação do secretário, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, secretário de Energia Elétrica, Rodrigo Limpe. Boa noite, Gustavo Demarque, Joísa Dutra. É uma grande honra tê-los aqui hoje conosco. O nosso palestrante de hoje, o Rodrigo Limpe, é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Economia pela Universidade de Brasília, especialização em Direito Regulatório de Energia pela Universidade de Brasília, MBA em Gestão de Empresas de Energia Elétrica pela Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo, com grande experiência e conhecimento no setor elétrico, atuou como especialista em regulação na agência reguladora, na ANEEL Nacional, de 2007 a 2015. Em 2015, assumiu o cargo de consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de recursos minerais, hídricos e energéticos. Em maio de 2018, voltou para a ANEEL, agora como diretor, um dos diretores da agência. E em março desse ano, no início da pandemia, né, Rodrigo, assumiu a Secretaria de Energia Elétrica do MME. Ressaltamos que o MME instalou em março de 2020 uma portaria 117, que criando um comitê setorial cujo objetivo, tá, seria a preservação, dentre outros, né, o principal seria a preservação da segurança e a gestão de suprimento de energia elétrica do país. Esse comitê, de suma importância para a definição das ações a serem implementadas no setor, é coordenado pelo nosso palestrante de hoje, Rodrigo Limpe. Bom, a nossa live tratará do tema mobilização dos agentes do setor elétrico em busca de medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, principalmente no que se refere à comercialização de energia elétrica, né? Passo a palavra para a Andréa. Eu quero convidar, então, o secretário, por favor, para a sua apresentação. Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Iniciar falando que é uma satisfação grande aqui estar dividindo esse webinar com vocês, com os colegas Gustavo Demarque, doutora Joísa, que tem, sem dúvida, uma experiência e conhecimento que tem muito a contribuir para o setor elétrico em momentos como o que estamos enfrentando, dos impactos da pandemia no setor elétrico. Queria aproveitar para agradecer a Andréa e a Marise o convite para participar do evento e, ao mesmo tempo, parabenizar a LEAD pela organização desse evento. Sem dúvida, eventos como esse têm muito a
a auxiliar o país na busca por soluções, reunindo pessoas de diversos segmentos, diversos setores, para que a gente possa encontrar as melhores soluções para todos os setores, para que a gente possa enfrentar os efeitos da pandemia, minimizando os impactos para a população de forma geral. Agora, já entrando um pouco no tema do evento, né, que são os impactos da pandemia da pandemia de Covid para o setor elétrico. A pandemia ela afeta basicamente todos os setores de infraestrutura do Brasil, do país e do mundo, inclusive, não só de infraestrutura, todos os setores, alguns até de forma mais severa do que o setor elétrico, citando aí como exemplo o setor aéreo, o setor de turismo, esses sofrem ainda mais do que o setor elétrico, mas o setor elétrico ele não escapa dos impactos da pandemia. Nós temos diversos impactos da crise já com aproximadamente um mês de pandemia, que é basicamente o tempo que eu estou no Ministério. Amanhã completo um mês. O dia que eu tomei posse do Ministério foi exatamente um dos primeiros dias da pandemia. E desde o início, a nossa preocupação inicial tem sido a saúde dos consumidores e dos colaboradores das empresas do setor elétrico. Nesse sentido, a ANEEL tomou algumas medidas muito importantes no sentido de preservar a saúde das pessoas, permitiu que as distribuidoras fechassem os postos de atendimento, criou um mecanismo da autoleitura para consumidores residenciais, que é um mecanismo que já é utilizado para consumidores rurais, em que o próprio consumidor ele faz a leitura de sua fatura e informa a distribuidora para realizar o faturamento. E outras medidas mais que tiveram como objetivo justamente minimizar o contato físico de colaboradores das empresas com os consumidores de energia elétrica. Também temos uma preocupação grande com os consumidores, que boa parte da população está hoje em isolamento social, ficando a maior parte do dia em suas residências. E, nesse sentido, seria inadmissível nós pensarmos em cortes de energia, em que a população ficar sem energia durante o período em que ela mais precisa ficar em suas residências. E nessa mesma decisão da ANEEL, que foi a resolução 878, foi estabelecida a suspensão do corte de energia elétrica por inadimplência por um período de 90 dias. Isso não significa, naturalmente, que as faturas não precisem ser pagas. Muito pelo contrário, é importante que elas sejam pagas. Mas a medida de suspensão do corte ela tem essa finalidade de manter o fornecimento de energia elétrica a todas as famílias. Não podemos perder de vista que a população tem sofrido, sob diversas formas, os impactos da pandemia. Tem se reduzido a capacidade econômica de pagamento das faturas pelas famílias, pela perda de renda, seja trabalhadores informais, seja funcionários da indústria, do comércio. Sem dúvida, estamos com impactos econômicos significativos que reduzem a capacidade de pagamento das faturas de energia. E também temos, inclusive, aspectos operacionais. As pessoas têm mais dificuldade de realizar o pagamento, seja em agências bancárias, agências lotéricas. Talvez esse não seja um ponto que, talvez, né, no nosso meio, talvez muitos daqui de nós nem se lembra a última vez que fez o pagamento de uma fatura de energia numa agência lotérica. Hoje fazemos a boa parte dos pagamentos ou em débito automático ou no aplicativo do celular. Mas boa parte do faturamento das distribuidoras, às vezes mais de 50%, 60%, ainda ocorre com o pagamento nas agências lotéricas e agências bancárias e conveniadas. E todo esse conjunto de fatores ele acaba gerando dois impactos muito fortes no setor elétrico. Primeiro é a redução da demanda. Tivemos aí nas primeiras 3, 4 semanas uma redução da demanda da ordem de 20%. Isso principalmente nos setores comercial, estabelecimentos comerciais, boa parte fechados, e também no setor industrial, em que a produção industrial do país ficou muito reduzida, em alguns segmentos, alguns setores, reduzida de forma muito significativa. Isso se refletiu numa redução aproximada da ordem de 20% na carga normal esperada para esse momento no país. E o outro efeito é a inadimplência.
que acaba ocorrendo aí nos diversos segmentos. Por esse conjunto de fatores, redução da capacidade de pagamento, às vezes a dificuldade de logística de realizar esses pagamentos e até a decisão de suspensão do corte acaba gerando um aumento da inadimplência. Sobre o ponto da inadimplência, ainda não temos dados consistentes sobre qual é o tamanho da inadimplência. A ANEEL tem acompanhado diariamente através de relatórios das distribuidoras, mas ainda estamos em dados iniciais. Também temos recebido no Ministério de Minas e Energia diversas empresas, mas a inadimplência tem chegado a patamares superiores a 20% em muitas distribuidoras. Aí, somando a inadimplência significativa com a redução da carga da ordem de 15%, 20%, acaba que se forma aí uma tempestade perfeita no setor elétrico. Porque agora eu vou até aproveitar para fazer um breve esclarecimento dos diversos segmentos dentro do setor elétrico, que esses impactos de inadimplência e redução de carga, eles atingem, em um primeiro momento, as distribuidoras de energia, porque elas são aqui, arrecadam os recursos, principalmente do mercado regulado. É como se fosse o caixa do setor. Mas esse valor que ela arrecada, ela não fica todo para ela. Ela tem que custear toda a cadeia do setor elétrico, os agentes geradores que produzem energia, os transmissores que são responsáveis pelas linhas de transmissão que fazem a ligação das usinas com os consumidores e também custear os impostos estaduais, no caso do ICMS, Imposto Federal, PIS e COFINS, e inclusive a contribuição municipal de iluminação pública. Então, a distribuidora, como ela arrecada todo o recurso do setor, com inadimplência e uma redução de carga que afete significativamente o faturamento das distribuidoras, ela acaba colocando em risco toda a cadeia do setor elétrico. E apenas para dar uma ordem de grandeza, de todo o recurso que a distribuidora arrecada, ela fica em média com ela cerca de 20%. 80% do que ela arrecada acaba sendo para ser repassado para o restante da cadeia. Aí falando um pouco mais especificamente dos 3 segmentos do setor elétrico, a geração, transmissão e distribuição. A geração, no mercado regulado, ela se viabiliza as novas usinas através de leilões realizados pelo governo federal, e esses leilões, os vencedores, eles acabam por celebrar contratos de longo prazo, são os PPAs de longo prazo com as distribuidoras. São exatamente esses contratos que permitem a fiabilidade desses empreendimentos, naquela parte do mercado regulado. No mercado livre já não, no mercado livre já são contratos de mais curto prazo, naturalmente tem um risco maior, mas em alguns momentos também um retorno maior. O modelo de regulação da distribuição, ele é um modelo de revenue cap, em que os agentes têm uma receita assegurada, desde que tenha aquela instalação disponível para a operação do sistema. Ou seja, ela independe para a transmissora qual é o fluxo da energia que passa pelas linhas, ou mesmo a variação do mercado, se para cima ou para baixo, que é o que estamos vendo agora. Já a distribuição, não. Já a distribuição, que é o caixa do setor, como eu coloquei, ela sente ali na ponta todos os efeitos da variação de mercado. Quando o mercado cresce, naturalmente ela tem um ganho, e quando o mercado reduz, naturalmente ela tem uma perda. E a inadimplência é a mesma coisa. A ANEEL estabelece níveis regulatórios de inadimplência para cada uma das distribuidoras, mas sem dúvida esse nível regulatório ele não é condizente com os níveis que estamos observando agora com as distribuidoras. E uma questão importante também sobre essa inadimplência das distribuidoras é que hoje, por exemplo, temos inadimplência, como eu coloquei, de 20%, 25%. Mas nós não temos nenhuma informação ainda de qual vai ser essa inadimplência efetiva. Porque a partir do momento em que a gente volte para uma normalidade, ou pelo menos para uma semi-normalidade, boa parte desses recursos de faturas que não foram pagas, a distribuidora conseguirá recuperar. Mas nós não sabemos se recuperará 50%, 70%, 90%, 100% provavelmente não. Mas uma boa parte, sem dúvida, ela vai recuperar. Aí, quais têm sido as linhas de ação do Ministério de Minas e Energia nesse contexto de crise? Primeiro ponto, como eu já coloquei, a preocupação com o consumidor, com a dificuldade de fazer o pagamento.
Nesse sentido, nós editamos, na semana passada, o governo federal editou a medida provisória 950, que estabeleceu a isenção da fatura de energia para as famílias de baixa renda, que são hoje cerca de 9.400.000 famílias de baixa renda. Com isso, nós minimizamos os impactos da crise justamente para aquelas pessoas mais necessitadas, que são as famílias de baixa renda, que em momentos de crise geralmente são aquelas que mais sofrem. E a outra operação que foi prevista na medida provisória, que ainda estamos em fase de construção, que a medida provisória deu somente a autorização, foi justamente para tratar dois pontos, na verdade. A dificuldade de pagamento dos consumidores, especialmente no momento de crise, e com foco em manter a saúde do setor elétrico, manter a sustentabilidade do setor elétrico. Porque com o aumento de inadimplência e redução da carga, que gera uma redução de faturamento, coloca-se em risco aí toda a cadeia do setor elétrico. Se a distribuidora não arrecada, ela tem dificuldade em honrar os contratos. Aqueles contratos com os geradores foram firmados fruto de leilão e também com as transmissoras, que também participaram de leilões competitivos e conseguiram se sagrar vencedoras e tem aquela receita assegurada, digamos assim. E, nesse sentido, o Ministério tem trabalhado mantendo os princípios de cada segmento. O gerador ele tem um risco inerente ao seu negócio, que é, por exemplo, o GSF, no Mercado Livre, a volatilidade de preços. A transmissora, quando ela ganha um empreendimento no leilão, ela tem todo o risco ali do licenciamento ambiental, de viabilizar a obra no prazo. E a distribuidora já tem o risco, além de todos os riscos do segmento, em especial o risco de variação do mercado e de inadimplência, que a gente tem o risco ordinário do contrato de concessão, mas talvez nós estejamos agora diante de um risco que não seja aquele risco ordinário do contrato de concessão. Pode ser que tenha que ser tratado em um momento futuro. Aí, nesse sentido, para a gente manter esses princípios e a liquidez do setor elétrico, foi prevista na medida provisória uma operação de crédito, para que as distribuidoras possam ter um recurso de curto prazo para enfrentar justamente esses 2-3 meses de inadimplência maior, de maior dificuldade de arrecadação, também de redução de carga, e possam honrar os compromissos dentro da cadeia. E essa medida também tem um outro objetivo. Em 2020, existe aí vou dizer, uma pressão tarifária forte, independente dos efeitos da Covid, por diversos fatores. Por exemplo, a energia de Itaipu, ela é cotada em dólar, ela é paga em dólar. O dólar hoje está bem acima do que estava em 2019, quando as tarifas foram definidas para esse ciclo. Até um exemplo de uma distribuidora que a gente estava conversando na semana passada, a cobertura tarifária que consta na tarifa é uma energia equivalente a uma cotação de dólar de 3,94. Hoje nós estamos com dólar, não vou saber exatamente o valor, mas da ordem de 5,20. Esse valor, naturalmente, essa diferença acabaria sendo repassada para a tarifa em 2020. Temos também o encargo do setor elétrico, que é a conta de desenvolvimento energético, que é o encargo responsável por subsidiar as políticas públicas do setor elétrico, como Luz para Todos, Baixa Renda e todas as demais políticas. Esse encargo também teve um aumento significativo de 2019 para 2020, e que, se nada for feito, vai gerar um aumento tarifário significativo ainda em 2020, que é um momento em que a população está fragilizada economicamente. Nesse sentido, pensamos numa operação de empréstimo para manter essa sustentabilidade, essa liquidez do setor elétrico e, ao mesmo tempo, permitir uma postergação do pagamento pelos consumidores desses itens que estariam na tarifa em 2020. Mas temos total consciência que essa não é a única solução para o setor. Estamos analisando diversas alternativas. Nós temos sempre usado o termo que temos uma cesta de soluções em análise. Temos os fundos setoriais, como, por exemplo, os recursos de P&D, que existe um saldo do passado da ordem de 2,5 bilhões e uma arrecadação futura também significativa. São recursos que podem ser utilizados para amenizar os impactos da crise para os consumidores. Temos também, um pouco mais à frente, a negociação do Tratado da Energia de Itaipu, que mais à frente também pode permitir
uma amenização dos impactos tarifários. Teremos que tratar a questão da sobrecontratação das distribuidoras, porque como as distribuidoras têm contratos de longo prazo com geradores e a demanda dela reduz, ela acaba ficando com mais contrato do que consumo. E esse excedente de energia acaba gerando um risco a mais para a distribuidora, em especial em um momento em que os preços no mercado de curto prazo estão baixos. Esse é um ponto que nós teremos que atacar, buscando talvez mecanismos competitivos de redução dos contratos, seja em troca de extensão de outorga. São diversas alternativas que estamos estudando para buscarmos soluções mais estruturais para o setor. Entendemos a operação de crédito como uma medida para dar um fôlego no curto prazo para o setor. Aí teremos que, em paralelo, e logo na sequência, tratar medidas mais estruturais. Mas, bom, André, acho que como fala inicial, até para iniciar a provocação de todos aí, as falas do Gustavo, da Joísa, que certamente tem muito a contribuir, era basicamente essa mensagem que eu gostaria de deixar inicialmente. Agradeço e devolvo a palavra. Excelente, fez um panorama geral. Agora eu creio que tem muitas perguntas. Marise, você quer começar, então, fazendo suas perguntas? Marise Grinstein, que é diretora de novos negócios aqui do LID, especialista também na área de energia. Bom, boa noite. Assim, eu tenho uma série de perguntas que foram sendo formuladas. Eu vou tentar resumir um contexto, tá? Para você começar a falar, Rodrigo. Bom, eles estão falando o seguinte: considerando que uma das premissas fundamentais que norteiam o modelo setorial é o respeito aos contratos de comercialização, né, de energia, e considerando a crise das distribuidoras, tá? Como é que esses contratos serão respeitados? Qual vai ser a medida que o governo tomará para haver respeito aos contratos? Tá certo? Outra questão é a questão de quem vamos dizer, a solução para o problema das distribuidoras. Se vai ser da ANEEL, da agência reguladora, vai ser do Ministério, se vocês vão trabalhar em conjunto, para você explicar melhor como é que é essa questão. Depois tem outras questões, mas acho que vou passar a palavra, que senão vai ficar muito longo. No final eu volto com as outras perguntas. Não, perfeito, eu agradeço. E, de fato, esse ponto de respeito aos contratos, nós temos sendo muito firmes, estamos sendo muito firmes nesse ponto. O setor elétrico brasileiro ele tem uma credibilidade, foi construído aí cerca de 20, 25 anos, o modelo que temos hoje. E temos, por exemplo, nos leilões de geração, nos leilões de transmissão, uma confiança muito grande dos investidores na segurança jurídica, no arcabouço regulatório que temos. E essa confiança ela se reflete naturalmente em menores preços para os consumidores. Falando especificamente dos leilões de transmissão, nós fizemos no final do ano passado, que foi o leilão mais exitoso da história em termos de competitividade. Tivemos investidores de 8 ou 9 países, tivemos deságios recordes, tivemos deságio médio superior a 60%, ou seja, estabeleceu-se uma receita máxima e o vendedor aceitou por menos de 40% daquela receita máxima. E isso não acontece à toa. Isso acontece justamente porque existe uma credibilidade muito grande no setor, uma confiança de que, realizando investimento e colocando o empreendimento em operação comercial, ele vai ter o recebimento daquela receita. E esse é um pilar que nós temos que respeitar. E vamos trabalhar para respeitar. Justamente essa medida do empréstimo para as distribuidoras, ela contribui justamente para isso, para prover liquidez para que os contratos possam ser honrados. Mas reforço que ela não é a única solução. Temos diversas outras soluções que terão que ser complementadas. E sobre a forma de trabalho, até importante a fala, tinha até anotado para fazer na fala inicial. O ministro tem colocado diversas vezes que a solução não é do Ministério, a solução é de todos. O Ministério criou um comitê setorial para o setor elétrico e nós estamos conversando com os agentes de todos os segmentos, geração, transmissão, distribuição, comercialização, com centros de pesquisas, universidades, e dentro do governo estamos trabalhando muito em conjunto com o Ministério da Economia, com a Casa Civil e principalmente com as instituições vinculadas. É um trabalho constante com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o Operador Nacional do Sistema, com a Câmara de Comercialização, com a Empresa de Pesquisa Energética. Nós acreditamos e temos a convicção
de que o trabalho construído em conjunto, sem dúvidas, ele traz resultados mais positivos para o setor e para a sociedade como um todo. Andréia. Você gostaria de fazer suas considerações e fazer a sua pergunta? Gustavo, por favor. É um prazer estar aqui neste bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite à Andréia, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer também à Marise, sempre muito generosa, pela oportunidade de participar desse debate, né? Na verdade, é uma oportunidade de aprender um pouco com os dois amigos do setor, que são referências, Rodrigo, Limpe e Joísa. E, naturalmente, a Marise também, com a grande experiência que ela tem. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogado, milito no setor há quase 20 anos e, atualmente, eu presido a Comissão de Energia da OAB. E a OAB tem tido um papel relevante para as medidas de enfrentamento da crise e, naturalmente, a nossa Comissão de Energia não poderia ficar indiferente com relação à pauta relacionada ao setor energético nacional. Não estamos falando só do setor elétrico, mas a gente tem contribuído muito também para a pauta do gás natural. E como nós fazemos isso? Acompanhando um acompanhamento sistemático de todas as medidas legais, principalmente as que estão sendo produzidas no âmbito da crise, né? Já temos aí uma infinidade, só na plataforma federal, já são quase centenas de atos, né, normativos que foram emitidos, e elevado isso ao contexto nacional, é um número absurdo. É um grande desafio para o direito administrativo, sem dúvida. E fora também a disseminação do conhecimento do direito de energia. É fazer o que estamos fazendo aqui, debate, é o diálogo. E o Rodrigo tocou num ponto importantíssimo, né, provocado aí pela Marise, que é o respeito aos contratos. Algo que o ministro vem constantemente, toda ocasião, ressaltando, o diretor-geral da agência também, e o Rodrigo ratificou tudo isso. Eu não sei se o Rodrigo vai lembrar, mas o último seminário, o último evento físico, presencial que nós participamos de um painel e o título era justamente a previsibilidade e segurança regulatória. Curioso, porque hoje estamos diante de uma crise totalmente extraordinária, totalmente imprevisível, extremamente imprevisível, e nos faz sair de uma zona de conforto, ser criativos, o que requer também um grau de sofisticação para a busca dessas soluções, né? Como o Rodrigo bem colocou, não existe uma solução, existe, na verdade, uma cesta de soluções. E a única grande marca dessa crise talvez seja a incerteza, né? Nós não sabemos, acho que ninguém sabe quando vai durar, e muito menos o que vai nos custar de vidas e recursos, naturalmente. E outra característica, aí já voltada também para a questão relacionada à segurança jurídica, e vamos falar um pouco de contratos, é, de uma certa forma, o caráter democrático dessa crise, né? Porque em menor ou maior grau, ela vem atingindo a todos, né? E, naturalmente, não seria diferente aos agentes do setor elétrico brasileiro. E aqui eu inauguro um tema de extrema relevância, que é justamente as diversas invocações de cláusulas de caso fortuito e força maior, né, que multiplicam em toda a cadeia e gerou uma grande repercussão nas últimas semanas. Tá? Nos preocupa muito e chama atenção um certo ímpeto. Não posso nem falar isso porque meus colegas advogados sempre me censuram, mas, na verdade, neste momento, a gente não pensa em litígio, naturalmente. Mas a gente percebe já um movimento muito grande em busca de arbitragem, sobretudo, por conta da previsão, né, nos contratos, nas cláusulas compromissórias. Isso tem chamado muito a nossa atenção e, para mim, de forma extremamente prematura, né? Porque, como eu disse agora há pouco, é uma crise democrática, está afetando a todos. E percebemos também, muitas vezes, que nessa invocação, ela não representa um cheque em branco para você revisitar contratos ou até mesmo buscar rescisão. O que a gente vem
defendendo com todas as forças, até mesmo por esse caráter democrático, por essa afetação geral dessa crise, é a busca do diálogo. E nesse ponto, eu tive notícias esses dias que o Reino Unido ele promulgou um estatuto retirando o Covid-19 como fato a dar margem à ocorrência de caso fortuito e força maior. E, naturalmente, toda cláusula de força maior tem suas regras, tem a sua dinâmica de regulação, e ela precisa ser, naturalmente, vista. Você tem etapas, você tem critérios, não é simplesmente uma notificação que vai gerar um efeito imediato. Você tem que comprovar, naturalmente, o nexo de causalidade, em que medida esse evento vem te impactando e sua extensão. Fora todos os mecanismos que você tem que comprovar para remediar, para mitigar aquela situação, atentando, inclusive, para, naturalmente, o princípio de preservação dos contratos. Então, o que a gente vem sugerindo, e a OAB vem batendo muito forte nisso, é ter muita serenidade e equilíbrio neste momento, suscitando, mais uma vez, o princípio da preservação dos contratos, o respeito aos contratos, e estimular o esforço de cada parte para uma solução que vise a manutenção da relação contratual, que isso é fundamental para esse momento. E eu vi com bons olhos, eu recebi agora há pouco, tive acesso à nota técnica da ANEEL, que ela soltou agora à noite, publicou no seu sítio eletrônico, que é a nota técnica do Gabinete de Monitoramento de Situação Elétrica. Me chamou a atenção os princípios regulatórios que ali foram lançados, e eu destaco os 3, para mim, fundamentais: mitigação de riscos jurídicos, autocomposição e o esforço conjunto. Aí, nesse ponto, Rodrigo, eu lanço uma primeira questão, que é o seguinte: no âmbito das discussões havidas no Comitê Setorial de Crise, está sendo cogitada alguma medida no campo legal, até mesmo no campo regulatório, de modo a ampliar esse ambiente de negociação, como exemplo, aprimoramento dos mecanismos de descontratação, flexibilização de sanções, possibilidade de extensão do prazo de outorga. O que tem sido pensado a respeito desse ponto, de modo a ajudar nessa preservação dos contratos, da manutenção das condições contratuais? Perfeito, Gustavo. Agradeço aí toda a fala e a pergunta. De fato, nós somos totalmente favoráveis aos acordos bilaterais, isso tanto no mercado livre, que o mercado livre tem que ser bilateral, consensual, e também no mercado regulado. Exatamente nesse sentido, nós estamos estudando mecanismos que permitam essa redução ou suspensão temporária de contratos, e aí ainda não sabemos ainda qual será o caminho, se vai ser mecanismos competitivos de descontratação, se será em troca de extensão de outorga, mas sem dúvida são medidas que, a partir do momento em que a gente garanta a liquidez do setor, nós vamos tratar para complementar a solução, fazendo parte da cesta de soluções. De fato, nós também observamos, até com uma certa preocupação, bem no início da crise, algumas declarações de casos fortuitos, notificações de força maior, tanto no mercado livre como no mercado regulado. E a nossa atuação ela é diferente, tanto no mercado livre como no mercado regulado. No mercado livre, acho que o nome já diz que é livre. E o nosso mercado livre, que vem amadurecendo ao longo dos anos, criado lá na década de 90, demorou um pouco para deslanchar, mas acredito que hoje o mercado livre tem uma maturidade significativa para se autorregular, digamos assim. Que bilateralmente podem ser feitos acordos, reduções temporárias entre as partes. No Mercado Livre, a nossa atuação, pelo menos a princípio, é monitorar. Estamos monitorando de perto o andamento das tratativas no Mercado Livre. E hoje eu vislumbro, no máximo, talvez, via CCE, uma espécie de arbitragem, uma mediação, mas não há nenhuma intenção de intervenção no ambiente de contratação livre. No mercado regulado já é diferente. Lá nós temos o dever ao Ministério de Energia, a ANEEL, de zelar pelo cumprimento dos contratos, que não significa que não pode haver negociações bilaterais, desde que preservado naturalmente o interesse do consumidor.
Já tivemos no passado regulamentações que permitiam leilões de descontratação, negociações bilaterais na regulamentação da ANEEL. Hoje ainda existe, na verdade, mas mais para empreendimentos que ainda não entraram em operação. Para empreendimentos já em operação, não existe mais, mas já existiu no passado. E temos que aprender essas lições do passado, corrigindo, fazendo alguns aprimoramentos em relação ao que existia, para criar mecanismos aí que permitam, sim, a redução ou temporária ou definitiva de contratos, desde que preservados os interesses do consumidor de forma geral. Porque é uma crise que, naturalmente, ela acaba afetando todos os segmentos, gerador, transmissor, distribuidor, consumidor, e nós temos que atuar para buscar que a solução seja equilibrada, sem sobrecarregar segmento A ou segmento B. Obrigado. Continua, Marisa, ou passa para a Joísa? Peraí, eu queria passar exatamente então agora para a Joísa, que o meu microfone estava desligado, desculpa. Joísa, então, eu queria que você desse agora prosseguimento e depois a gente for debate com as perguntas dos nossos participantes. Joísa. Bom, então, dado que a gente já vai abrir, primeiro eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participar virtualmente no debate do LEAD, não é? E ainda mais com um convidado, não é? Tão ilustre, tão preparado, não é? Uma pessoa que se encontra à altura do desafio, que é grande, não é? Colocado nesse momento. É uma pessoa que tem experiência de agência, ministério e congresso, não é isso, Rodrigo? Vem em boa hora, fiel depositário, não é? De grandes expectativas para que esse setor tão importante nos ajude a enfrentar essa crise, não é? E aproveitar a oportunidade. Já tivemos aqui algumas conversas, né? Nós temos feito uma avaliação bastante cuidadosa do que tem sido as respostas adotadas em diferentes países a título de remédios para a crise, não é? Então, por exemplo, a experiência europeia, não é? E também dos estados norte-americanos dá respaldo à medida que foi adotada pela ANEEL de suspensão de cortes por inadimplemento para consumidores residenciais no período de 90 dias. O Brasil, por certo, que foi algo mais abrangente no alcance desses benefícios, garantindo um prazo maior. Os países que foram comedidos, buscando renovações, algumas que já estão em curso em função do aprofundamento da crise. E aí, Rodrigo pontuou muito bem essa preocupação que está presente em todas as empresas, não é? Com relação aos aumentos significativos da inadimplência, não é? E esses aumentos de inadimplência aqui, acho que muito bem pontuado, né? A redução de capacidade por logística e por suspensão de corte. Só que resgatar as pessoas, né? É uma medida de política adequada em uma crise sem precedentes como essa que nós enfrentamos. Mas tem um ponto importante que, quando a gente considera a experiência de alguns outros países que já avançaram nesse processo de liberalização, Portugal, por exemplo, a retração da demanda, ela produz queda de preços no mercado e ela se faz sentir pelos consumidores. Os canais de transmissão da desaceleração da demanda produzem redução de preços e, de certo modo, eles ajudam essa recuperação da sociedade como um todo, que é extremamente importante, como foi colocado aqui. E, por exemplo, no caso de Portugal, mesmo aqueles consumidores que são supridos pelo comercializador de último recurso, então, eles já experimentam essa redução das tarifas e, em consequência dessa queda dos preços no mercado wholesale, no mercado atacadista, lá no Miguel. A pergunta que eu faço é em que medida nós usaremos essa experiência que estamos vivendo e as respostas produzidas para a crise para reavaliarmos a proposta que está no Congresso de reforma para o setor de energia, em particular em um ponto. Será que não seria oportuno pensar em instituir uma separação da comercialização dos serviços de rede pelas distribuidoras já no âmbito do PL 232? Perfeito, obrigado, doutora Joísa.
grande amiga e pessoa com quem sempre muito aprendi. Eu, assim que tomei posse na ANEEL lá em 2007, tive o prazer de ter a Joísa como diretora e desde então sempre aprendendo muito com ter uma visão global do setor brasileiro e também conhece profundamente as experiências internacionais. Certamente contribuem muito para que a gente possa ter as melhores soluções aqui, naturalmente considerando as particularidades do mercado brasileiro, da matriz de geração brasileira. Não podemos simplesmente copiar as propostas, temos que adaptar, mas a experiência internacional ela tem um papel muito importante. E essa visão que a Joísa trouxe ela é essencial. Até era outro ponto que eu tinha notado para falar no começo, mas também deixei para falar um pouco mais para frente. Que as soluções de curto prazo que a gente vem a endereçar, como a questão do empréstimo, descontratação, elas não podem perder aonde nós queremos chegar, como o setor elétrico. Nós queremos um setor com melhor alocação de custos, em que todos contribuam para a segurança energética. Queremos um mercado livre com maior competitividade, maior eficiência, e o mercado livre pelas razões que ele deve ser livre, que é flexibilidade entre contratos, competitividade entre agentes, e não um ponto que nós, por vezes, observamos no nosso setor, que é uma migração para o mercado livre, não pelas características que deveriam ocorrer, mas sim para deixar uma conta para o mercado cativo, para o consumidor cativo. E isso é importante, que a gente tem que ter uma visão de onde queremos chegar e as soluções de curto prazo. A gente não pode afastar desses princípios. Queremos um setor com menos subsídios. Até importante a visão de Portugal, que é o que a gente observa no mercado livre aqui. Com uma redução da demanda, o preço acaba caindo. Isso não acontece no mercado regulado, porque temos todo um arcabouço, uma estrutura de contratos de longo prazo, uma quantidade de subsídios enorme e crescente a cada ano. Até falei no início, a CDE, que é a conta que concentra os subsídios do setor, ela custa hoje 22 bilhões de reais. E ela é crescente. Poucas vezes nos últimos 10 anos, ela teve uma diminuição de valor do ano seguinte para o anterior. Ela vai crescendo e, se nada for feito, tende a crescer. E, nesse ponto, o projeto lá, o 232, que é o PLS, que foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado, depois foi para a plenária, que foi um trabalho muito interessante, conduzido em conjunto por todo o setor, o Ministério de Minas e Energia, o Congresso, a agência reguladora, os agentes dos diversos segmentos. Ele busca exatamente esse setor, com melhor alocação de custos, mais eficiente, maior competitividade, ampliação do mercado livre e redução de subsídios, que é uma pauta muito importante. É uma pauta difícil de se avançar, é muito difícil retirar subsídios, seja ele qual for, seja do carvão, seja da geração solar, seja da geração eólica, seja do consumidor rural. É uma dificuldade muito grande reduzirmos subsídios. O que temos observado nos últimos anos é justamente o aumento dos subsídios. Mas é um ponto que temos que enfrentar. Se não enfrentarmos a busca pela redução de subsídios, dificilmente teremos um modelo em que o preço final para o consumidor reflita as condições de mercado. Reduzir a demanda ou o aumento da oferta, o preço cai. É o que deveria estar acontecendo. Um dos motivos que não cai é justamente por essa carga de subsídios enorme que tem na tarifa. E é muito interessante a possibilidade de separar dentro da distribuidora o fio da comercialização, assim como ocorre em diversos países, diria até que na maioria dos países europeus, diversos estados americanos. O 232 ele não define isso de forma expressa, mas ele já estabelece um caminho para que se chegue nisso. E em momentos de crise como que estamos, de fato, sempre surgem oportunidades, talvez para acelerarmos certos movimentos. E, nesse sentido, é sem dúvida uma alternativa a ser considerada, porque nós estamos tratando o curto prazo, mas não abandonamos a discussão de médio e longo prazo. Pelo contrário, continuamos tratando. Temos o problema do GSF, que é a questão do risco hidrológico, já há 4, 5 anos se arrasta com a judicialização, que impede a liquidação no mercado de curto prazo. Continuamos ali intensamente no diálogo com o Senado Federal, falta a aprovação pelo plenário do Senado, já passou por todas as etapas,
estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga avançar nesse projeto que já vai ajudar na liquidez no mercado de curto prazo, que ela fica ainda mais importante em um momento em que estamos discutindo a redução de contratos, descontratação no mercado livre. Se você tem um mercado de curto prazo que ele não tem liquidez, não há nem interesse em um agente, às vezes, reduzir um contrato para poder ir para o mercado livre, porque se ele liquidar no curto prazo, muitas vezes ele não vai nem receber aquele recurso. Mas, sem dúvida, são pontos que temos que endereçar aí nas discussões com horizonte de médio e longo prazo do setor. Geise, você tem mais alguma pergunta? Posso voltar para a Marise para fazer? Você quer fazer alguma consideração? Aí, aproveitando aqui, antes de você colocar, agora uma pergunta mais simples. Rodrigo, no tocante à inadimplência, não é? A gente já tem algumas evidências de que essa inadimplência ela tem um comportamento assimétrico, ou seja, ela gera perdas não técnicas, um aumento de furto nos períodos mais críticos da economia, que não é totalmente revertido com o crescimento econômico. Vocês estão pensando em medidas que permitam ajudar as empresas do setor elétrico a resgatar esses consumidores depois da crise? Eu acho que isso, sem dúvida, faz parte do pacote de soluções. Nós temos hoje, na regulação, aquele modelo de perdas não técnicas por distribuidora, inadimplência por distribuidora, mas talvez os patamares desses itens, devido aos efeitos, pelo menos temporariamente, os efeitos da pandemia, eles podem gerar, sim, uma rediscussão de qual é o caminho a ser adotado e os parâmetros a serem considerados desses itens. Sem dúvida, são pontos que podem ser endereçados. Marise, você tem uma pergunta, então, também? Posso sair? Deixa na porta para o trancar e pode levar. Tá, obrigado. As perguntas, então, que a gente recebeu. Bom, a primeira tem uma questão aqui, que já foi falada. Tem uma questão que já foi falada, muito bem falada pelo Rodrigo, mas estamos alertando principalmente para o fato que esses contratos de comercialização de energia no ambiente regulado subsidiam financiamentos de longo prazo para o setor. Tá certo? Quer dizer, são garantias junto às instituições financeiras, nacionais e internacionais, debenturistas e uma série de operações financeiras privadas. O governo vai intervir garantindo esses contratos? A pergunta foi bem direta, assim, o governo vai intervir para garantir esses contratos? A intervenção que você disse seria no sentido de não haver um pagamento, a cobertura dos contratos, seria isso? Exatamente. Em caso de inadimplência, né, ou descontratação, vai ter um limite, né, alguma coisa, porque isso vai mexer com toda a parte de bancos, né, de financiamento, que esses contratos são dados em garantia. Não, perfeito. Não, o que nós estamos trabalhando hoje é justamente com essa operação que estamos estruturando com o pool de bancos, justamente para dar liquidez, primeiramente no setor de distribuição, para que seja possível o cumprimento dos contratos, naturalmente os agentes de transmissão, distribuição possam honrar os seus compromissos. Estamos atuando no sentido de manter os princípios do setor e o respeito aos contratos. Quer dizer, que essa atuação seria especificamente junto às distribuidoras com a liberação de fundos, né, para investimento. E a outra pergunta é exatamente essa. Qual é o prazo para começar para implementar realmente esse financiamento para as distribuidoras? E de que forma isso vai onerar mais ou menos o consumidor final? Então, tudo que estamos trabalhando, né, nessa estruturação da operação de crédito, que ainda não está definida, mas já está numa fase, diria que avançada, nessa etapa, não incluir nenhum custo adicional para o consumidor. É somente tratar aqueles ativos regulatórios que já estariam na tarifa. Eu até citei alguns exemplos de que podem ser utilizados, seja o custo da energia de Itaipu, o custo da CDE, o custo das tarifas de transmissão. São itens que já são da tarifa, digamos assim, não estão de fato, mas entrarão no próximo ciclo tarifário. Então, essa operação é justamente antecipar esses custos e prolongar
o pagamento pelos consumidores, justamente diferir o pagamento dando um prazo maior de amortização. Porque em 2020, nós sabemos que a população terá uma dificuldade grande em realizar os pagamentos das tarifas de energia, assim como todas as os outros custos do setor, não só do setor, mas custos de forma geral, justamente pela redução da capacidade econômica. Então, o objetivo da estruturação não é jogar o custo para o consumidor, muito pelo contrário, postergar o pagamento pelo consumidor de um custo que ele teria agora. E o prazo temos que analisar com prudência, com calma, mas ao mesmo tempo temos que ser céleres. Precisamos de uma solução no curto prazo. Estamos trabalhando aí com o horizonte de finalizar essa operação talvez meados de maio, final de maio, talvez seja uma data limite aí que o setor suporte sem uma operação. Já tivemos uma atuação da ANEEL muito eficaz no sentido de minimizar o problema da liquidez, que foi a liberação do saldo da conta de excedente financeiro. Foi liberado cerca de 1,5 bilhão de reais para a distribuidora de forma imediata, que contribuiu, sem dúvidas, para a manutenção da liquidez do setor, mas aquela iniciativa por si só não é suficiente. Temos que complementar com outras. Estamos aí na etapa de elaboração do decreto, aí depois teremos a regulamentação da ANEEL e, na sequência, a finalização da operação pelos bancos. É que esse prazo, secretário, seria, no seu entendimento, até final de maio, meados de maio, mais ou menos? Isso, é o horizonte que estamos trabalhando. Bom, tem mais uma outra pergunta aqui, com relação a esses, assim, como é que vai ser qual vai ser, no seu entendimento, realmente vai ter vão postergar, né, o pagamento para os consumidores, né, vão mexer na tarifa, né, mas qual será o aumento previsto na tarifa final do consumidor, em função dessa crise toda? Tá, nós ainda não temos definido qual será o montante do valor do empréstimo. E o valor do empréstimo, ele é um valor que seria pago pelo consumidor em 2020, que ele vai ser pago aí no período de 4 e 5 anos. E até muito se fala da operação que foi feita lá em 2014, que em termos de estruturação financeira, a participação dos bancos, ela foi bem sucedida. Mas ela teve impactos diferentes do que nós estamos trabalhando para ter, por dois motivos principais. Primeiro, os juros. Hoje a taxa de juros é muito inferior à que era praticada lá em 2013, 14 e 15. A CDI, por exemplo, que é uma referência para operações de crédito, hoje ela é inferior a 4%. Lá em 2014 ela era 11%. Isso significa que naquela operação o custo do empréstimo era muito prejudicial ao consumidor. E temos também o momento da operação. Lá em 2014, o problema do setor não era uma redução de demanda, era o contrário. Era um problema de oferta. Tivemos uma escassez hidrológica significativa em 2012 e 2013. Tivemos um aumento da demanda, fruto da MP 579, que reduziu as tarifas de energia até um pouco artificialmente. Tínhamos um problema de oferta de energia. Em momentos que temos problema de oferta de energia, até usando o exemplo de Portugal que a doutora Joísa colocou, sem dúvida, se tivermos um problema de oferta de energia em Portugal, a tarifa vai subir para o consumidor. E é esse sinal que tem que ser dado. Temos uma sobra de oferta com redução de consumo, o preço deve cair. Temos um problema de oferta com aumento de consumo, o preço deve subir. E lá em 2014, ao invés de ser dada essa sinalização econômica para o consumidor de que a energia estava mais cara, entre aspas, porque havia uma dificuldade de garantir o suprimento de energia, tinham que ser geradas térmicas com CDU de R$800, R$700, foi feito o contrário. Foi feito o empréstimo para postergar o pagamento pelo consumidor naquela época, está sendo pago em 5 anos, nos 5 anos subsequentes. E naquele momento, você segurar a tarifa, o preço da tarifa, não era uma boa alternativa, porque o consumidor precisava sentir que o custo da energia estava de fato mais caro. O que não é o fato de agora 2020. Agora nós temos um problema de demanda, porque nós
aumentar a demanda agora não é um problema, muito pelo contrário, nós queremos que a indústria volte a consumir, volte a produzir, nesse sentido, e não temos um problema de oferta, estamos com os níveis de reservatório os maiores dos últimos 9, 10 anos. O armazenamento da região Nordeste, que durante anos sofreu com níveis baixíssimos, a expectativa é terminarmos o mês de abril com cerca de 90% da capacidade de armazenamento, que é o maior índice desde 2011. Ou seja, hoje a nossa oferta está totalmente assegurada, com exceção da alguma dificuldade de nível de reservatório que afeta a região sul. Mas estamos tratando a garantia de suprimentos, está totalmente assegurada, mas lá os níveis de reservatórios estão um pouco abaixo do que desejamos adequado. Nesse sentido, a redução da demanda acaba contribuindo para que a gente recupere mais rápido o nível dos reservatórios na região sul. Tem uma pergunta aqui, antes, Marisa, de você dar continuidade, tem uma pergunta aqui da Camila Beraldo. Ela perguntou: a ANEEL divulgou hoje uma nota técnica com vários outros recursos que podem ser usados antes do empréstimo, como sobras do CDE, conta de bandeiras, antecipação de PID. Como o Ministério vai considerar isso vai considerar esses itens antes de calcular o empréstimo? Não, então, a gente tem um cardápio de alternativas, uma cesta de soluções. Entendemos que elas são todas complementares. Nós enxergamos de forma muito positiva a nota técnica da ANEEL, que até o Dr. Gustavo Demar colocou, que ela tem uma parte dela que trata muito da autocomposição, renegociações consensuais de contratos de gerador com distribuidor, que nós achamos altamente positivo, desde que preservado naturalmente a neutralidade para o consumidor. Temos a proposta de utilização de fundos setoriais, como o PID, que é uma proposta que estamos analisando em conjunto com a ANEEL. Entendemos que temos uma perspectiva muito boa de avançar com recursos de PID. Temos aí um saldo significativo do passado de obras, de projetos que não foram desenvolvidos de acordo com o montante arrecadado. Hoje é da ordem de 2,5 bilhões, 2,6 bilhões de recursos de PID e um valor próximo disso também de recursos de eficiência energética. Sem dúvida, são recursos que podem ser utilizados. Mas lembrando, naturalmente, da importância da pesquisa e desenvolvimento para o nosso país. Nós não podemos simplesmente abrir mão de investir em ciência, investir em pesquisa, porque é isso que faz o nosso setor elétrico ser uma referência técnica que nós muito nos orgulhamos de ter. O nosso sistema de transmissão, por exemplo, é uma das experiências mais bem-sucedidas no mundo. Temos hoje mais de 150 mil quilômetros de linha de transmissão, cerca de 150 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso é feito ao longo da história, com muito estudo, muita pesquisa, desenvolvimento. E é sempre importante deixar claro que quando falamos em utilizar esses recursos, nós não estamos pensando em abrir mão de desenvolver projetos de pesquisa e desenvolvimento. São medidas complementares. Mas, de forma resumindo a resposta, estamos analisando todas as alternativas. Enxergamos que uma não exclui a outra. O empréstimo, nós entendemos que ela seja necessário também pelo fator, que eu já coloquei, de postergar reajustes tarifários significativos que ocorrerão. Somente esses itens que eu coloquei, Itaipu, CDE e TUST, até saiu hoje também divulgado pela ANEEL, somente esses itens representam reajuste da ordem de 7%. Somente esses itens, fora os demais itens da tarifa. E hoje, você pensar em reajuste de 10%, 15%, não parece ser a melhor solução. Ainda mais em um momento em que a população tem dificuldade de faturar e ter arrecadação como tinha antes da crise. E ela também faz uma segunda pergunta, que em certa parte já foi respondida. Ela pergunta se os consumidores de energia eles estão sofrendo uma forte queda de renda. O Mercado Livre ele vai levar aquela parcela correspondente da operação. Isso neutraliza para o consumidor cativo que continua no mercado cativo essa operação. Aí temos que trabalhar em conjunto para evitar a neutralidade de outras formas. A autoprodução hoje, por lei, ela tem isenção dos encargos. Aí temos que ela paga, na verdade, não é sobre todo o consumo, ela paga sobre o consumo líquido. Sobre o consumo líquido, naturalmente, haveria o pagamento.
Aí temos que verificar se seria possível, de alguma forma, qual impacto isso geraria para os consumidores cativos, o consumidor que tem a autoprodução. Posso? Gustavo, você quer falar? Gostaria de fazer mais uma pergunta para o Rodrigo. Secretário, a gente tem acompanhado aí, conforme eu já disse, um verdadeiro pandemônio legislativo, né? É o que a gente chama de leis invasoras. Não só leis, mas muitas vezes também decisões judiciais invadindo a seara de competência privativa da União, tanto de explorar como legislar sobre o setor de energia elétrica. Isso, logicamente, é muito preocupante, mesmo porque quase sempre você tem leis totalmente populistas. Então, você tem exemplos como no Rio, Roraima, Amazonas, e decisões judiciais país afora. Naturalmente, né, quem milita na advocacia sabe que o sistema normativo ele é contrafactual, ou seja, ele não é simpático aos fatos. Então, ele tem uma dinâmica própria e não casuística. Aí eu lanço a seguinte pergunta. As medidas já adotadas, conforme você bem colocou, a medida provisória 950, a resolução normativa da ANEEL 878, naturalmente inibem esse tipo de prática, esse tipo de iniciativa. Mas não tem sido suficiente. Há uma necessidade muito forte de um diálogo com os estados e também com o judiciário. O que o Ministério tem feito a respeito a esse tema, Rodrigo? Perfeito, Gustavo. Excelente pergunta. Como você bem colocou, assim que iniciou-se a pandemia, ali em meados de março, nós começamos a observar diversas iniciativas pulverizadas aí por todo o Brasil, seja do judiciário, de municípios, de estados, algumas suspendendo cortes, outras estabelecendo isenções tarifárias, a outra estabelecendo a proibição de funcionamento de usinas em operação. Tivemos casos de usina solar e eólica em alguns estados do Nordeste, em que foi determinado pelo município a paralisação do empreendimento. Aí, nesse sentido, entendemos que agimos de forma muito célere em diversas frentes. Primeiro, foi publicado o decreto presidencial que estabeleceu as atividades essenciais, em que foi colocada a geração, transmissão e distribuição de energia. Aí já tivemos alguma receptividade, alteração, mas ainda não foi suficiente. Aí propusemos uma revisão e foi acatado pelo presidente, publicado um novo decreto, que todas aquelas atividades inerentes à geração, transmissão e distribuição, como o transporte de pessoas, de insumos, equipes de manutenção, que elas também deveriam ser consideradas atividades essenciais. E fizemos, em paralelo, reuniões com todos os secretários de infraestrutura do Brasil, coordenados pelo Comitê Setorial do Ministério de Minas e Energia. Chamamos os 27 secretários de infraestrutura por mais de uma vez, justamente para coordenar as ações e alinhamento. Nós entendemos e ressaltamos todas essas iniciativas que observamos de estados, municípios, todas elas têm a nobre intenção de preservar o consumidor e a saúde das pessoas. Nós entendemos que elas devem ser feitas de forma coordenada, de acordo com a competência para quem tem tal finalidade. A legislação sobre serviços de energia elétrica, como você bem citou e conhece muito mais do que eu, ela é competência da União, não cabe ao Estado, ao município legislar sobre serviços de energia elétrica. Aí atuamos nessas três frentes, duas frentes, mais uma terceira que é através da nossa Conjur, através da AGU, junto ao Judiciário, justamente para minimizar esse tipo de interferência. Fizemos a atuação do diálogo com o secretário de Infraestrutura, no sentido de alinhar, apresentar o que estávamos fazendo, justamente para mitigar esse ímpeto de legislar, de atuar, que é legítimo, mas entendemos que, de forma coordenada e uniforme, ele é mais efetivo. Tivemos esse contato com todos os secretários de infraestrutura, inclusive sobre a essencialidade das obras em operação. Até o Operador Nacional do Sistema esteve junto com a gente no sentido de
conscientizar aqueles municípios, estados que, quando se manda desligar uma usina eólica, isso significa uma dificuldade maior na segurança do sistema e também preço para o consumidor. Se uma energia eólica está ali pronta para operar com um custo mais baixo, se ela desliga, outra usina vai ter que suprir essa lacuna. E tivemos sucesso em diversos casos que observamos problemas quando atuamos de forma próxima em conjunto com os municípios e estados, conseguimos reverter, garantindo a segurança no fornecimento. Eu acho que esse trabalho tem sido feito nessas 3 frentes, seja na AGU, através dos meios formais, que foi a edição do decreto, e também no diálogo com os estados e municípios. Jason. Aqui, pronto. Oi. Rodrigo, eu ontem conversava até com o Gustavo, porque a gente também fez a lição de casa. A gente, quando entende que tem uma oportunidade de falar com uma pessoa tão capaz de dar respostas, a gente se prepara antes, né? E a gente estava falando que, em alguns casos, a gente pode colocar uma pergunta meio na forma de um comentário, porque a gente entende que é difícil, mas acho que vale levantar a bola. Assim, o mundo hoje é cada vez mais conectado, nós sabemos, e é impactado, influenciado pelas redes sociais. E a gente tem indicadores de responsabilidade socioambiental, por exemplo, que são considerados na governança corporativa, que é tão prezada pelas empresas, né? Essa é uma crise sem precedente para qualquer um de nós, né? E as empresas muito provavelmente vão ser avaliadas, talvez mais do que o próprio governo, né, por seu comportamento na crise e na recuperação. E aí você foi relator de um tema muito sensível, talvez dos mais tensos na história da agência reguladora, da ANEEL, que foi a revisão da Resolução Normativa 482. E essa revisão é muito meritória e organizada, ela deixou profundas cicatrizes na relação entre as utilities, as distribuidoras e os consumidores. Grande parte, inclusive, influenciada pelo comportamento nas próprias redes sociais, que fizeram com que muitos fossem incapazes de compreender a importância das distribuidoras para hoje e para o futuro. Contexto de transição energética, que a gente tem os recursos distribuídos de energia, as redes, elas são os enablers desse admirável mundo novo. Por exemplo, a gente tem a Enel com um projeto de modernização tão importante para São Paulo, querendo trazer avanço de novas tecnologias. Nesse contexto, eu te pergunto, reflexões sobre como evitar que nessa retomada, esse antagonismo que emergiu lá atrás, ele não seja alimentado pelos aumentos de tarifas que possam ser resultado, por exemplo, dessas operações financeiras necessárias, mas não suficientes, acolhidas pela medida provisória 950. E por quê? Porque as crises, elas precisam de respostas, né? E essas respostas, às vezes, não distinguem empresas mais eficientes de outras menos. Tá? Então, é importante que a gente crie mecanismos para, na saída, buscar transformação dessas empresas, aumento de eficiência, para que elas consigam garantir a energia competitiva e de qualidade que toda a sociedade precisa. De fato, doutora Joísa, foi um grande desafio, um aprendizado enorme a discussão do processo de revisão da geração distribuída. E para não ser suficiente o desafio, eu já chego no Ministério na primeira semana da pandemia da Covid. Acho que ou eu procuro os desafios ou os desafios me procuram. Ainda não sei bem qual é a sequência. Um desafio ainda maior que engloba aí todo o setor. Naturalmente, a discussão da geração distribuída, na minha visão, houve muito talvez até uma parcela de culpa da ANEEL, do setor elétrico como um todo, porque o setor não se comunica bem. O setor é um setor muito complexo, é complexo para quem é do setor e para quem não é, então nem se fala,
quando você vai discutir aí CDE, GSF, são temas altamente complexos. E na geração distribuída criou-se uma narrativa de que se queria taxar o sol, e foi uma narrativa que de fato pegou. Mas foi um aprendizado grande, mas de fato teve pontos positivos, que foi trazer à tona a discussão de subsídios no setor elétrico. E essa discussão que não vale só para a geração distribuída, ela vale para todos os subsídios. Temos as fontes incentivadas, temos o subsídio do carvão, consumidores rurais, irrigantes, são diversos subsídios no setor. Mas, de fato, ali criou-se um antagonismo entre consumidores com distribuidora, como se a proposta fosse no sentido de defender distribuidoras. As distribuidoras, elas são completamente essenciais para o setor. Pode até ser que daqui a 30, 40, 50 anos crie-se modelos diferentes, né, de sistema de armazenamento de energia, mas elas são essenciais e continuarão sendo. Ela é essencial até para quem produz a própria energia, para estabilizar nível de tensão, frequência, ela tem essa essencialidade. Mas sobre como mitigar esse risco para o futuro, acho que o primeiro é trabalhar para que o consumidor não sofra com impactos tarifários, buscar forma de minimizar impactos tarifários, seja com a utilização de outros recursos, trabalhando, o que nós estamos fazendo para buscar juros os menores possíveis, trabalhando com bancos, buscando redução de outros subsídios. Temos aí nos próximos anos algumas oportunidades muito interessantes de buscar redução da energia. Temos contratos de usinas térmicas que são caras, que têm contratos que terminam em 2023, 2024, 2025. Temos a renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que termina em 2023. Hoje a energia de Itaipu, cerca de 60%, é para custear a amortização da dívida, que é e esse valor ele pesa significativamente na conta da energia de todos os consumidores que compram energia de Itaipu, basicamente todos aqueles do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é mais uma possibilidade que temos de mitigar os impactos, e o projeto de modernização, com a talvez separação de lastro de energia, que possa distribuir e alocar melhor os custos. Acho que o principal para minimizar essa polarização que nem ocorreu no recente passado seria, primeiro, buscar minimizar o máximo possível os impactos para o consumidor. Minimizar ao máximo, ficou até estranho. Mas, e por outro lado, acho que apresentar e comunicar melhor. É o que a gente tem tentado fazer. Porque muitas vezes a gente escuta falar, não, o empréstimo está jogando a conta para o consumidor. Mas, na verdade, quando você olha a estrutura, não é isso. É muito pelo contrário. Um custo que entraria para o consumidor agora, a gente está tirando e alongando e permitindo esse pagamento de forma alongada para o consumidor, em momento em que os juros estão nos patamares mais baixos aí. Certamente você sabe bem melhor que eu, mas não me lembro um momento em que tivemos a Selic, por exemplo, a 3,75, igual temos hoje. Não acho que o momento seja ruim para tomar essa iniciativa, mas dentro do possível temos que minimizar, buscando outras formas, outros mecanismos de redução de contratos, recursos de outros fundos. Acho que é um conjunto de fatores aí para que a gente não repita o que aconteceu na discussão da revisão da 482. Acho que comunicar melhor seja essencial. Marise está pedindo para fazer mais uma pergunta, Marise. Uma pergunta sobre os leilões que estavam previstos agora, já que você falou exatamente, né, da substituição das usinas obsoletas, as térmicas, né, antigas, e agora tinha uma previsão grande de entrada das termoelétricas a gás, né? Como é que fica o nosso setor agora com a Covid, né? Tínhamos exatamente previsto aí nos próximos meses, seria agora inclusive em abril, o leilão da substituição das térmicas com o leilão de energia existente, A-4, A-5. Teríamos o A-6 e o A-4 ainda também esse ano, e o leilão de transmissão que seria realizado em julho de 2020. A nossa decisão, quando observamos essa incerteza dos impactos da crise no setor elétrico, foi de suspender temporariamente todos esses leilões, o que não significa que estamos cancelando, não estamos. Nós decidimos suspender para realizarmos em outro momento, até termos uma maior clareza do cenário.
Porque hoje os nossos leilões eles são realizados, os de geração, falando mais especificamente, a partir das demandas das distribuidoras. Em que temos em um momento uma redução de 15%, 20%, não acho que seja o momento de contratar para 4, 5 anos à frente. Temos que primeiro ter um cenário mais claro de quais são os impactos da crise para a demanda das distribuidoras no médio e longo prazo, para aí sim reprogramar os leilões com novas demandas das distribuidoras. E o mesmo vale para transmitir um objeto de leilão da ordem de 3, 4 obras. Provavelmente continuará sendo necessária, mesmo com a redução de demanda, algumas de confiabilidade, algumas em regiões que estavam... Mas tem algumas que precisarão ser reavaliadas quanto à necessidade. Muitas que são diretamente para atender cargas. Temos uma redução significativa de carga, é possível que a gente possa fazer uma reavaliação e concluir ou pela manutenção nesse leilão ou para uma postergação de investimentos, que acaba resultando em postergação de pagamento pelos consumidores. E tem também um outro fator que permitiu que justificou, que motivou a postergação dos leilões, que é justamente a incerteza até dentro das empresas. Talvez existiria uma dificuldade das empresas diante das incertezas do cenário de optar por fazer investimentos, ou mesmo que decidissem fazer os investimentos, possivelmente seria colocado um risco acima do que entendemos que é o risco do setor. No momento de crise, talvez seja melhor você parar, pensar, ter prudência e realizar em um momento de normalidade, porque uma percepção de risco do investidor se reflete naturalmente em maiores preços para os consumidores. Acho que temos tempo para uma última pergunta aqui dos participantes, é o Wellington Bannerman. Ele pergunta, sobre a crise do coronavírus, muito se discute, a depender do seu desdobramento e evolução, dizem que é possível que outros períodos de isolamento venham a ser adotados no futuro. Se isso de fato ocorrer, qual seria o tratamento estrutural a ser adotado pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEEL para mitigar os impactos no setor elétrico? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, deixou para a última talvez a mais difícil. Já estamos com dificuldade para enfrentar a crise atual, se ela ou retornar ou mesmo durar um período mais longo, mas certamente teremos que pensar em outras alternativas que garantam ao suprimento do setor, sem que a solução seja simplesmente jogar o custo para o consumidor. A gente não teria hoje uma resposta, por exemplo, não esperamos que isso aconteça, mas se a crise se prolongar muito tempo, ou que ela reduza e depois volte, quais seriam as alternativas a serem adotadas? Mas certamente teremos que encontrar. É nossa responsabilidade manter o setor elétrico de pé. O setor elétrico ele é totalmente essencial sobre todos os aspectos, inclusive para a retomada da economia. Se não tivermos um setor elétrico robusto, que forneça energia a preços competitivos, o trabalho da retomada econômica será ainda mais dificultado após todas as dificuldades já enfrentadas pela crise. A gente está chegando ao final. Secretário, o senhor gostaria de fazer suas considerações finais antes de nós encerrarmos? Bom, eu queria novamente agradecer. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com tanta gente qualificada, Andréa, Marise, doutor Gustavo, doutora Joísa, pessoas que são referência no setor elétrico, nas áreas de atuação, sem dúvida contribuem muito com o debate. E queria me colocar à disposição para demais participações sempre que entenderem adequadas. E colocar o Ministério de Minas e Energia inteiramente à disposição para sempre ouvir o setor, dialogar, ouvir contribuições, apresentar as propostas de forma detalhada, ainda mais para um público tão qualificado que nem é o público da LIT, que é um público de formadores de opinião. É essencial essa comunicação do Ministério até para apresentarmos e comunicarmos melhor, que é até o ponto que eu coloquei, que é uma dificuldade quase contínua do setor elétrico, é comunicar bem um setor tão complexo. E eventos como esse, sem dúvida, contribuem muito para isso.
Acho que foi excelente o nosso encontro, realmente manter o setor elétrico, né, de pé é essencial, né, o motor essencial da nossa economia. Eu achei muito interessante como ver que o foco do consumidor está sendo sempre considerado, acho que isso foi ótimo também dentro da sua apresentação. E, então, eu queria mais uma vez agradecer ao secretário Rodrigo Limpe, ao Gustavo Demarque, a Joísa Dutra, do LIDE Rio de Janeiro. Agradecer que vocês tenham conseguido trazer esse número de informações, porque exatamente atualização, troca de conhecimento e networking é o propósito do LIDE. E a gente vai seguir conectado, estamos procurando fazer uma agenda cada vez mais atualizada, e nós também nos colocamos à disposição do Ministério e do secretário para que a gente possa ter um canal de comunicação. Esse nosso encontro de hoje vai estar disponibilizado no canal de YouTube do LIDE Rio de Janeiro, então vai ser possível rever os pontos que foram falados aqui. Mais uma vez, muito obrigada, fiquem bem, se cuidem e a gente seguirá em contato. E acessem as nossas redes para verem os nossos próximos encontros. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite.